no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 14 a 21. E eu queria meditar nessa manhã nos sentimentos, a respeito dos sentimentos do coração de uma mãe que está vivendo um tempo de dificuldades, de problemas, de lutas e de desespero até. E como Deus vai trabalhar o coração dessa mãe. E algumas lições a gente vai tirar daqui com relação às coisas que nos levam ao desespero e as coisas que Deus faz no meio do nosso desespero. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículo 14: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, e ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar, e Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. É interessante esse texto aqui, porque eu tenho que confessar que esse texto já me fez muito mal. Eu não sei se você já parou para pensar no que está acontecendo, e às vezes eu fiquei com o meu coração apertado com relação a esse texto. Porque a história fala de uma situação que aconteceu na casa de Abraão. Abraão, durante muitos anos, durante 25 anos, não pôde ter filhos. Sara não podia ter filhos. E ele viveu debaixo de uma promessa que Deus daria filhos a Sara. Mas chegou um tempo, depois de vários anos de aguardar a promessa, que Sara disse para o seu marido, usando um preceito legal que existia na lei de Hammurabi, a lei que era seguida naquela região do mundo, ela usou esse preceito legal para resolver o problema. Nessa lei de Hammurabi dizia o seguinte, que se uma mulher não pudesse ter filhos, mas ela tivesse uma escrava, ela poderia dar a sua escrava como concubina ao seu marido, e o filho dessa escrava, que nascesse nas suas coxas, tá? E aqui era a ideia de que ela participasse do parto daquela criança, passaria a ser filho considerado do casal e herdeiro daquele casal. E então, ela não podendo ter filhos, esperando a promessa de Deus, e quem sabe cansada de esperar, ele e ela, a promessa de Deus, e então ela diz assim, por que a gente não pega esse artifício da lei, esse preceito da lei, e eu entrego para você Agar, tá? E Agar passa, então, a conceber o nosso filho, e ela então tem Ismael. Por causa disso, a situação entre Agar e Sara sempre vai ficar muito tensa. E ela já tinha até fugido de casa uma vez. Lá no capítulo 16, ela foge de casa, e lá Deus a visita, e ela tem um encontro com Deus no meio do deserto, num poço, que ela vai chamar o poço do Deus que vê.
E lá Deus lhe diz: olha, essa criança aí, Ismael, você vai chamar de Ismael, essa criança que vai nascer, você vai chamar de Ismael, que quer dizer o Deus que ouve. Bom, passam-se os anos e Sara tem um filho, Isaque. E Isaque agora é o filho de Sara e o herdeiro do pai. E ela então continua brigando com Agar e chega um momento que ela diz assim para Abraão: Abraão, você tem que mandar embora essa mulher e o filho dela, porque agora a gente tem um filho e ele vai ser o nosso herdeiro. E é no meio desse contexto que a história acontece. E Abraão despede aquela mulher, coloca lá os odres de água nos ombros dela, e ela vai para o deserto. Quando eu olho para esse texto, eu vou descobrir algumas coisas que levam uma mãe à angústia e ao desespero. E a primeira coisa que eu queria olhar nessa perspectiva, esse texto, é que o sentimento de impotência, de proteger o filho de todas as circunstâncias da vida, é uma das coisas que mexem com o coração da mãe, que mexem com o coração do pai e que geram angústia e desespero. E eu tenho certeza que esse era o sentimento de Agar para com Ismael. Eu acho que quando ela chegou naquele lugar que acabou a água, que tudo acabou, ela disse assim, ela pensava consigo mesmo: eu não consegui proteger o meu filho do ciúme de Sara. Eu não consegui voltar ao lugar do poço onde eu tive o meu encontro com Deus. Eu me perdi no deserto. Não fui capaz de voltar a esse lugar, porque certamente ela estava voltando lá, porque aquele lugar foi o lugar do encontro com Deus. Depois eu acho que ela pensou assim: eu não consegui trazer água suficiente. Se eu tivesse trazido um pouco mais de água, se eu tivesse conseguido carregar nos meus ombros, talvez eu não estivesse aqui. E aí ela viu o seu filho exausto. E como ela não podia ver o seu filho morrer de sede, ela encontrou um arbusto no meio do deserto, deixou o seu filho lá e se afastou mais ou menos uns 100 metros, como quem vai procurar o poço, mas na verdade para não ver o seu filho morrer de sede. Essa semana, quando estávamos lá visitando Nassif e Lúcia, eles contaram para a gente várias das situações que eles viveram, e dentre as situações que eles viveram, uma que foi muito intensa para eles, foi quando os médicos deram a notícia da morte cerebral do Rafael e que eles precisavam tomar a decisão de desligar as máquinas, porque ele só estava respirando por causa do suporte de vida que estava sendo colocado sobre ele. E aí eles têm que autorizar que as máquinas sejam desligadas. E então reuniram a família e foram se despedir, não é? Ainda que ele já tivesse morto, o seu cérebro não funcionasse mais, aí foi todo mundo lá se despedir, e chegou o momento que os médicos disseram: bom, agora chegou a hora, vocês querem ficar? E aí então a Lúcia disse: eu não consigo ficar, eu vou embora. E ficou então o Nassif, não é? E a Camila ali, não é? E todo mundo foi embora. Eu acho que foi mais ou menos isso que estava acontecendo com Agar. Eu vou deixar o meu filho aqui, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar o que está acontecendo, eu vou embora. É interessante que esse texto vai me ensinar uma coisa dura para um pai e para uma mãe aprender. Nunca conseguiremos proteger os nossos filhos de tudo, não tem jeito. E eles terão de aprender a viver a sua própria vida. E o melhor que podemos fazer é ajudá-los a andar sozinhos nessa vida.
É interessante que Ismael deveria ter por volta de 16 anos nessa ocasião. E apesar de ter quase 16 anos, essa mulher queria carregar o filho no colo. Eu quero dizer uma coisa para você, filho que está aqui. Os pais têm medo. Os pais têm medo por você. Eles têm medo porque eles gostariam de poupá-los e protegê-los de tudo. Mas eles sabem que não podem. Por isso eles têm medo. E muitas das restrições e às vezes até implicações têm a ver com o medo que eles têm de que vocês sofram. Por isso eu queria desafiar você, filho, a olhar para os medos dos seus pais para com vocês como manifestações do amor que eles têm por vocês. E também olhem como a voz de quem já passou por esse deserto e sabe o que esse deserto significa. Porque eles têm medo. Porque eles sabem que não conseguirão protegê-los a vida toda e em todos os lugares, ainda que queiram. Segunda lição que eu aprendo aqui é que nós sofremos como pais, como mães, por não entender o método de Deus se revelar aos nossos filhos. É interessante que Agar voltou ao mesmo lugar onde estivera e onde ela vivenciara o seu encontro com Deus. Porque esse era o único lugar na face da terra que parecia ser seguro o suficiente para ela e o seu filho. Mas na caminhada em direção a este lugar, o vale mais profundo da sua vida apareceu. Por quê? Porque era como se Deus estivesse dizendo para ela: Agar, um dia no passado, eu vi a sua aflição e te visitei com a minha graça, e coloquei entre eu e você um sinal, o nome que eu escolhi para o seu filho, porque quem deu o nome a Ismael foi Deus. E esse é um sinal para você. Ismael significa Deus ouve. E nesse dia você descobriu que eu sou o Deus que vive e vê. E foi por isso que você voltou a esse lugar, ao poço daquele que vive e me vê. E hoje o seu filho vai descobrir que o seu nome é uma verdade para ele, porque eu ouvi o choro de Ismael. É interessante porque nós pais às vezes ficamos desesperados quando os desertos se abatem sobre a vida de nossos filhos, mas nos esquecemos que para muitos de nós foram no meio dos nossos desertos que Deus nos fez enxergar o seu amor redentor. Eu não sei como é que você chegou à presença de Deus, mas muita gente chega à presença de Deus quando está no deserto. E lá no deserto Deus se revela. E às vezes a gente está olhando para Deus dizendo: Deus, você não está ouvindo a minha oração, você não está abençoando o meu filho, você não está isso. E Deus diz assim: filho, eu estou fazendo o que você me pediu, eu estou me revelando para ele. Agora, ele tem um pouquinho do teu DNA, você é durinho, ele também. E a gente tem que passar pelos desertos. Às vezes nós não entendemos que os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Mas precisamos entender, e essa é a grande lição que esse texto vai ensinar, é que nós precisamos confiar a vida dos nossos filhos a Deus. Eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. E talvez esse seja o maior ensino de Abrão nesse contexto. A Bíblia diz nesse texto que
Quando Sara se aproximou de Abraão e disse: olha, você tem que mandar embora essa mulher e o filho dela. O texto que está lá no versículo 11 diz assim, que Abraão temeu, não é? Mas o que está lá no hebraico é Abraão tremeu, porque era seu filho, não era filho dela, era filho de Abraão. E aí ele vai orar, e Deus vai dizer para ele uma coisa muito complicada, eu tenho dificuldade com isso. E Deus diz assim: pode fazer o que Sara está falando. Pode fazer o que Sara está falando, porque eu vou cuidar de Ismael. Naquela hora, Abraão teve que entregar o seu filho para Deus. Eu não sei como é na tua vida. Tem algumas coisas na minha vida que são muito fáceis para entregar para Deus. Olha, é muito tranquilo para mim. Por exemplo, se Deus me pedir para entregar minha casa para Ele, eu já entreguei uma vez, entrego a segunda, não tem problema. Se Ele pedir para entregar minha aposentadoria, eu já entreguei uma vez, entrego de novo, não tenho nenhum problema. Se Ele pedir, essas coisas não mexem comigo, porque eu já descobri ao longo da minha vida que quem me sustenta é Deus, então eu não sou dono de nada, é Ele que cuida de tudo. Agora, tem algumas coisas que são muito difíceis para mim entregar para Deus. As pessoas que eu amo. Eu não sei você. Entregar para Deus as pessoas que eu amo é uma luta na minha alma. E eu creio que esse é um dos grandes desafios de um pai e de uma mãe, entregar os seus filhos ao Senhor. É claro, pedir a bênção, pedir a direção, mas confiar que o método de Deus de fazer essas coisas, e eu vou ter que falar baixinho assim, né? Nem sempre é igual ao nosso método. Às vezes é tão diferente. É o melhor que pode ocorrer. E aí, esse texto vai nos ensinar que lá no meio do deserto, o Senhor não estava dormindo, Ele estava acordado, e foi capaz de ver e ouvir o choro de Ismael, não de Agar. Olha que coisa interessante, diz o verso 17, Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Quero dizer para você que a bênção de Deus que estava lá em Gênesis 17, 10, Deus estava confirmando. Lá diz assim, disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Ele não vai morrer aqui, ele vai ter descendentes, vai ser uma multidão, vai ser um povo. Terceira coisa que eu aprendo aqui, porque daqui a pouquinho as crianças vão entrar para a gente celebrar juntos aqui. Nós, às vezes, vivemos angústia no nosso coração, como pais e mães, quando os nossos olhos estão cegos à provisão de Deus. Talvez uma das coisas que a gente tenha dificuldade de fazer essas entregas, é porque os nossos olhos não são capazes de perceber a provisão de Deus. Diz assim o verso 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, e foi até lá, e encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Ela não errou o lugar, ela estava no lugar certo, mas ela não era capaz de enxergar a fonte de Deus. Quantas vezes Deus está trabalhando de modo surpreendente a favor das nossas vidas, e nós não somos capazes de perceber a provisão de Deus? Quantas vezes nós estamos chorando desamparo,
ou que Deus não ouve a nossa oração, quando Ele nunca saiu do nosso lado. Agar estava chorando a morte de Ismael, enquanto Deus estava dando um arbusto no meio do deserto. Para pensar. Uma sombrinha para o filho dela, um arbusto no meio do deserto, lá. No meio do deserto, gente. Num arbusto. Um anjo para o seu consolo, que veio do céu. Uma fonte que estava do seu lado. E uma bênção que vinha do céu. Consegue entender isso? Como os nossos olhos também precisam ser abertos, e como nós temos a tendência de murmurar, e como às vezes nós entramos em desespero, porque não somos capazes de perceber a provisão de Deus que está ao nosso alcance. Deus está no controle. E às vezes a gente não está vendo quanto Deus está se manifestando a nosso favor. Que Deus abra o meu olho e o seu olho, para a gente poder fazer as entregas certas. E aí, o anjo vai dar a mensagem de Deus, de como a gente trabalha no processo das entregas. E eu quero terminar com isso. Primeira coisa que o anjo vai dizer, nos versículos 17 e 18, ele vai dizer assim: não tema, confie na promessa que o Senhor já te deu. Se você é uma mãe ou um pai que ora pelos seus filhos, se não é, começa a orar. Certamente Deus vai te dar promessas sobre eles. Eu me lembro quantas vezes nós temos orado pelos nossos filhos, e desde antes deles nascerem, eu tenho guardado, e a minha esposa tem guardado na Bíblia, nas nossas Bíblias da época, as promessas de Deus para os nossos filhos. E a gente volta lá e diz: Senhor, lembra-te da tua promessa. E outras foram acrescentadas. Então, se Deus te deu promessa, confie na promessa de Deus. Porque Ele vai fazer. Os métodos são dele, mas Ele vai fazer. Segunda coisa, em tempo nenhum desista. Não adianta você ficar no meio do deserto, parado esperando a morte. Queridos, se Deus te deu promessa, não é tempo de morte, é tempo de vida. Não desista. Nem deixe o seu filho desistir. E aí, Deus vai dar, através do anjo, algumas orientações. Não deixe o seu filho desistir, por isso, levante-o. Tome-o pela mão, oriente o caminho dele. Porque isso é tudo que você pode fazer. E o resto é trabalho de Deus. Ore pelo seu filho. Confie na promessa. Quando o seu filho começar a pensar em desistir, não desista e levante-o. E você vai ver como Deus vai fazer coisas tremendas na vida dessas pessoas. E Deus vai ouvir o clamor do seu filho. Eu acho tremendo porque algumas vezes, os nossos filhos, alguns filhos se afastam de Deus. E quando eles se afastam de Deus, às vezes passam pelo deserto. E é muito comum, quando eles sabem que nós somos tementes a Deus, que eles voltem e digam assim: papai, mamãe, ora por mim. Porque o temor do Senhor está lá no coração deles. Ninguém pode roubar isso deles. Mas eles não têm ainda essa comunhão com Deus. Às vezes até têm dificuldades. E a gente vai orar, é verdade, a gente vai orar por eles. Mas vai chegar um momento em que Deus vai falar para você assim: querido papai e mamãe, agora eu vou querer ouvir a oração do teu filho, que é meu filho. E aí, Deus vai fazer a obra que é necessária para que o clamor saia dos seus lábios.
E quando eles começarem a clamar, Deus vai dizer: eu sou o Deus que ouve. E aí vem a bênção que a gente está tanto sonhando. Que Deus abençoe a sua casa, que o seu coração seja abençoado, que as promessas de Deus sejam abraçadas com fé. E quando você estiver no meio do deserto, lembra que o Deus que te viu é o Deus que vai ouvir o clamor do teu filho e da tua filha. Que Deus te abençoe.